Torcedor vascaíno e a Índia Velha da Tupi, o Wellington Campos, trouxe aí notícias sobre o grego, né, Marinax, e veio trazendo notícias aí. Vocês sabem que tipo de notícias. Mas antes, né, minha querida rapaziada, a gente vem pedindo para vocês se inscreverem no canal, dar aquela curtida maneira, fazer aquele comentário e também compartilhar aí os nossos vídeos, para que o nosso canal aí ganhe relevância, né, e possa aí cada vez mais ajudar o nosso Vasco voltar à origem de um clube vencedor. Vamos lá, gente. Entre outras notícias que a Índia Velha da Tupi, o Wellington Campos, trouxe nesse vídeo, é que a questão do Rony, a gente sabe, né, que o Rony não viria para o Vasco, mas ele aí trouxe uma informação de que havia uma negociação entre o Vasco e o Palmeiras, porém, né, o que se estabeleceu mesmo foi aí, né, a ida do Rony para o Atlético Mineiro. Nada que o torcedor vascaíno já não soubesse. Porém, essas pessoas aí vivem de notícias e informações irrelevantes. Mas como tem muita gente que compra, certo? Tem muita gente que fica aí repercutindo, certo? A gente também precisa falar. Então tá aí constatado, Rony no Atlético Mineiro e o Vasco mais uma vez chupando o dedo, né? Nossa querida Índia Velha também trouxe informação também sobre o clássico de sábado, Vasco e Flamengo. E aí disse que o Flamengo havia poupado seus titulares contra o Botafogo, visando o clássico contra o Vasco. Notícia incoerente, porque quem é o Vasco na fila do pão, né? Falando isso no potencial desportivo com os jogadores que tem, para que o Flamengo poupe jogador para jogar contra o Vasco, inclusive contra o Botafogo, certo? Que o Botafogo ontem colocou em campo o time titular dele. E o time titular do Botafogo é infinitamente melhor do que o do Vasco. Então, não tem coerência alguma o Flamengo poupar jogadores contra um time melhor para jogar contra um time pior, que é o Vasco, certo? Mas, com tudo isso, se o Flamengo realmente fez, né, essa parte aí de poupar os seus titulares contra o Botafogo para jogar contra o Vasco, não deu muito certo, né? Porque ontem saiu uma confusão no jogo e, pô, o Gerson foi expulso. O Flamengo teve uns três jogadores expulsos, certo? E jogadores titulares. Então meio que não deu muito certo. Mas o Flamengo, acho que o Flamengo pode jogar, cara, só com os jogadores da base, que vai dar um piau no Vasco. Não adianta ficar se apegando aí, né, a expulsões, a que vai jogar sem o Gerson, vai jogar sem fulano, sem Bertano. Não vai adiantar. O Vasco vai tomar um piau e isso aí já é certo, entendeu? Agora vamos entrar na questão da SAF, que a Índia Velha trouxe. A Índia Velha trouxe a informação, nada de novo. Isso daí já tá rolando por aí, mas ela acha que tá trazendo aí um furo de reportagem, né? Então a Índia Velha trouxe aí que o Marinax, o grego, entrou em contato com o Vasco, né, para dizer que estava abrindo mão do negócio por conta da questão do Vasco com a 777, certo? Que a 77 ainda estava vinculada ao Vasco, e isso poderia ali trazer embaraço futuramente, né, se ele efetuasse essa compra, né? Também colocou em questão no que está fazendo com que ele desista do negócio. A dívida do Vasco, que já chegou a 1.400 bilhões, né? Aí vocês, né, vocês pensem que quando começou toda essa campanha do Vasco se tornar numa SAF, a dívida do Vasco era de 600 milhões, né? 600 milhões. Hoje, essa dívida mais que duplicou,
depois de se tornar uma SAF. Olha aí, gente. O que venderam para vocês que era a solução era o caminho para a destruição final, entendeu? Um time que tinha uma das menores dívidas dos grandes, se você pegasse todos os clubes grandes, né? O Vasco era um dos que tinha a menor dívida. Porém, gente, a campanha que a mídia faz contra o Vasco, eles transformam isso nisso, né? Numa coisa enorme, né? E o torcedor vascaíno se deixa levar por isso, certo? E nós se encontramos da forma que estamos hoje. Devíamos 600 milhões, hoje, depois de se tornar uma SAF, devemos 1,4 bilhão. Então, a Índia Velha da Tupi disse que por conta desses fatos, o Grego Marinakis, né, comunicou o Vasco da sua desistência. Aí, a Índia Velha da Tupi, né, que tem muitas informações, tem muitas fontes e contatos, né, conseguiu ali um contato direto com o Grego. A Índia Velha da Tupi teve um contato direto com o Grego, certo? E por conta desse contato, ele teve essas informações, né, de que o Grego não quer mais negociar a compra da SAF do Vasco. Aí, então, ele entrou em contato com o Salomão, que é o vice-presidente do Vasco, né? Aquele, ó, né? Toda sexta-feira o Pai Carlos libera ele, né? Toda sexta-feira, Pai Carlos fala assim: hoje é sexta, tá liberado, Salomão. É isso aí. E o querido Salomão disse para a Índia Velha da Tupi, o Wellington Campos, que não estava ciente dessa questão do Grego, da desistência da questão do Grego, né? Aí ele trouxe o Pedrinho também no assunto, de que o Pedrinho já deixou claro que tem proposta de 2 a 3 investidores, que o Grego não é o único, ainda existe mais 2 investidores aí dispostos a comprar essa SAF do Vasco, né? E tamo nessa, rapaziada. Quer dizer que o Grego, né, aí, que tem o apoio de uma parte grande de torcedores do Vasco, né, acreditando que ele vai ser um Textor, né, dentro do Vasco, certo? Tá aí por conta desse embaraço todo que o Vasco tem aí com a 777, que parece que não consegue se desgrudar, se desvincular da 777, o Grego, diz o Wellington Campos, que o Grego tá querendo dar aí linha na pipa, né? O fato é o seguinte, o fato é que tudo continua na mesma e que se aproxima o sábado e se aproxima a cada minuto que passa mais uma humilhação da torcida do Vasco aí contra o seu maior rival, né? Vamos preparar o lombo que lá vem lapada.